Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje temos a porção Terumá, que em hebraico significa um presente. Eu quero começar essa paraxá mostrando algo para os irmãos que eu acredito ser muito pertinente. O que é essa oferta alçada ou esse presente? A palavra Terumá, ela significa contribuição e levantamento de ofertas, mas ela vem de um verbo hebraico que é o verbo rum, que significa altura, altivez, alto para cima. E isso está ligado à ideia de altos louvores e também de ser exaltado. Por que eu estou lendo isso para os irmãos? Eu quero logo de cara inserir para vocês um conceito que é muito importante. Os terumot, ou os presentes, ou essas ofertas alçadas, elas foram entregues com que objetivo? Construir o tabernáculo. Ok? Então, lembrando, de onde vieram esses presentes? Das mãos do povo. Agora vamos parar para pensar uma coisa. Os filhos de Israel estavam no Egito. Eles eram escravos. Escravos têm alguma coisa? Não. No momento da libertação, eles que eram escravos e não tinham nada, de um momento para o outro eles enriqueceram. E chegaram ao deserto, todos eles ricos. Não tinha um pobre lá. E aí, aleluia! E aí, quando eles chegam no deserto, chega agora o momento em que o Eterno vai fazer o quê? Provar o coração deles a nível de sua generosidade. Obviamente, se você ler o verso 2, do capítulo 25 de Êxodo, você vai descobrir uma coisa interessante. Quem é que vai ser elevado? Quem é que vai ser exaltado? São todas as pessoas? Não. O texto diz assim: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, uma terumá. Quem é que vai trazer? De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, ou a minha terumá. E aí, irmãos, vem aquela questão. Na hora de construir um tabernáculo, eles precisavam de uma atitude de generosidade. Porque se você for olhar a lista das coisas para se construir um tabernáculo, não tem nada de R$1,99. Vou passar na loja de R$1,99 até a loja ali no caminho, no deserto. Vou passar ali, quem sabe a gente acha um negocinho baratinho. E nada made in China, né? E nada made in China. Os irmãos entenderam? Então eu quero mostrar para vocês algo. Tudo o que o Eterno pediu foram coisas preciosas, até a madeira. É uma madeira preciosa, a madeira de acácia, que ela não dá bicho, ela não apodrece, por causa de uma resina que ela solta. Então é uma madeira quase eterna. Ok? Depois eu vou explicar isso para os irmãos entenderem isso aqui. Mas antes eu preciso que você e eu possamos dar um passo para que nós possamos entender o seguinte: quando o Eterno chama o povo através de Moshe e diz assim: diga a eles para me trazerem uma terumá, ele tinha um objetivo. Ele queria exaltar o povo. Lá no deserto, não, eles iam plantar para Canaã. Então você vai ver uma coisa muito interessante.
eles iam dar uma oferta para que o tabernáculo fosse construído. O tabernáculo não existia, porque não tinha material para construir. Você vai ver que o Eterno vai levantar a mão de obra, ela não existe ainda. Então, antes de ter a mão de obra, precisa ter o quê? O material. Ok? O projeto já tinha? Já. O Eterno já tinha mostrado para Moshe. Mas havia uma necessidade de fazer com que o tabernáculo, o Mishkan, se tornasse real, porque ele foi visto na eternidade. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo. O que estava na eternidade seria construído no deserto e através das mãos do povo. Com que objetivo? De fazer com que aquele povo pudesse ter uma herança em Canaã diferenciada. Agora, nós temos uma teoria interessante, né? Rebeca, nós estávamos conversando antes do almoço, estudando e conversando, e ela levantou uma questão interessante, não foi, Rebeca? Você não quer falar para a gente sobre as centelhas que estavam ali, por gentileza, para a gente poder entender um pouquinho? É porque a gente estava conversando que cada pessoa vai levar algo, ouro, prata, pedras preciosas, para dentro do tabernáculo, da construção. Então, querendo ou não, cada pessoa que o coração se moveu estava dentro do tabernáculo. Não era só Arão que podia entrar e os filhos. Cada pessoa com o ouro, com a prata, quer dizer, ela ia receber de tudo que o tabernáculo tinha para oferecer, porque ela estava lá dentro. Por isso que o Eterno quis levantar a oferta, e não foi obrigatória, não foi uma mitzvah que eu ordeno que todo o povo traga. Não, ele não está ordenando, ele está pedindo que voluntariamente cada um traga. Porque os que voluntariamente trouxessem estaria dentro do tabernáculo, porque tudo foi feito com o povo, né? Com o povo dando, que na realidade nada era do povo, era tudo do Eterno, porque foi o Eterno que deu. Né? Ninguém estava dando nada. Na realidade, se você olhar isso, né? O Eterno é que deu toda a riqueza, né? Então só estava devolvendo para o Eterno aquilo que ele já tinha dado para eles, né? Mas essa centelha estaria dentro do tabernáculo, né? Os irmãos entenderam o raciocínio? Esse raciocínio é conectado na Brit Hadashah onde? Lá no livro de Coríntios, quando o Rabino Shaul diz que Elohim ama ao que dá com alegria, não por necessidade, mas havia um mover do coração das pessoas de dizer assim: o tabernáculo vai ser construído e um pedaço daquilo que eu tenho vai para lá. Depois que o tabernáculo estivesse pronto, eles iam olhar para o tabernáculo e falar assim: tem um pedaço da minha oferta ali, tem algo meu que está ali. Olha o Hashem. Os irmãos entenderam isso? Isso é muito poderoso. Isso é pertencimento. As pessoas se sentiriam parte daquela construção. E aí, irmãos, nós vamos para alguma coisa que é muito tremenda. Porque o que ia ser construído era o tabernáculo, não o templo. Beit HaMikdash é o templo, mas Mishkan é o tabernáculo. E a palavra Mishkan vem do verbo hebraico Shachan, que significa habitar, tabernacular. Então veja bem, essa palavra, na raiz dela, Mishkan, tem ainda a palavra Shachan, que é o verbo, e tem a palavra da palavra Shachan, nós tiramos a palavra Shekhinah. Opa! Isso significa que o tabernáculo seria a habitação da Shekhinah, da presença do Eterno. E olha que interessante, o
o tabernáculo ele serviu como um templo móvel, e ele viajou por 42 lugares. Ele passou por 42 etapas antes de chegar em Canaã. Esse número 42 ele é um número muito interessante, porque ele fala do número de paradas que eles fizeram para chegar na Terra Prometida. Só que quando você abre o livro de Mateus, você vai descobrir que tem uma outra coisa muito interessante. O 42 aparece de novo, mas ele aparece onde? Na genealogia de Yeshua. O que significa isso? Que Yeshua é o caminho por cada etapa para levar o povo para a eternidade. Então nós temos aqui agora um mistério que estava escondido aqui dentro, nessas etapas que esse Mishkan, que esse lugar onde a Shekhinah habita, vai conduzir o povo. E você vai perceber algo muito interessante. Deixa eu tirar um pouco esse talite aqui, porque está muito calor aqui. Veja só que coisa interessante. Quando a gente fala sobre isso, a gente vai perceber o seguinte, que aquele lugar físico tinha uma habitação espiritual, que era o Ruach HaKodesh, a Shekhinah, o Espírito Santo. Então, nós vamos chegar a uma outra conclusão, que existem lugares físicos onde a presença de Yeshua habita, que é o Espírito Santo. Por que isso? Porque o povo se reúne ali para ouvir a voz do Eterno. Então veja bem que coisa interessante. Por que você acha que foram pedidos todos aqueles objetos? Ela vai das cores do terrelet, o escarlate púrpura, dos colchetes dourados, e tudo isso foi projetado pelo Eterno com um significado muito profundo, que eu vou falar para vocês. Agora veja bem, olha que coisa interessante. Os nossos sábios dizem, não menos do que 13 capítulos do livro de Êxodo são preenchidos com os detalhes da construção do santuário, desde as dimensões do pilar até as cores em cada tapeçaria. 13 capítulos, guarde esse número. Em contraste, a Torá fala da criação em um capítulo, e ele leva 3 capítulos para falar da revelação e da entrega da Torá. Significa que o tabernáculo tinha uma relevância muito grande. E por que 13? Porque o número 13 está ligado à palavra ahavá em hebraico, que é amor. Onde se manifesta o amor do Eterno? Dentro do tabernáculo. É ali que tudo acontece. É ali que as coisas se manifestam. É ali que a glória do Eterno se manifesta. E a manifestação da glória do Eterno faz o quê? Faz com que o povo possa se aproximar dele. Aleluia. Então, fica parecendo que é uma coisa até contraintuitiva, porque fala assim, puxa vida, tantos livros foram escritos para falar do universo, mas tão pouco se diz sobre o tabernáculo. Os livros que foram escritos sobre a entrega da Torá, sobre aquele momento glorioso, também são muitos, mas muito pouco se fala do tabernáculo. E por quê? Por que será que se dá tão pouca atenção para esse lugar? O Êxodo 25, 8 e 9 diz assim: deixe-me fazer de mim um santuário. Olha essa tradução aqui que interessante. Para que eu possa morar entre eles.
de acordo com tudo que eu te mostro, o padrão do tabernáculo, o padrão de todos os seus móveis, assim também você o fará. Você ouviu a tradução que eu li? Êxodo 25, 8 e 9. Deixe-me fazer de mim um santuário, para que eu possa morar entre eles. Aquele que criou todas as coisas, permitiu que o Espírito Santo se contraísse para morar dentro de nós. Ele é um santuário, mas ele mora dentro de um pequeno santuário que somos nós. Então, nós temos aqui um segredo muito grande, que mostra para a gente a grandeza do Eterno, mas não só isso, mostra como Ele atuou para se diminuir. Nós chamamos isso de tzimtzum, que é a contração, para poder vir e habitar no homem. Que coisa interessante. Para que o tabernáculo fosse feito, Moshe recebe uma visão do tabernáculo celestial. E é uma coisa interessante, porque o tabernáculo da terra, ele é uma sombra do tabernáculo celestial. Ou seja, ele é uma figura muito parca, não dá para refletir a glória que tinha lá. Se bem que o tabernáculo no deserto foi uma obra monumental, mas ele mostra uma realidade superior, uma dimensão superior. E uma coisa interessante é que os nossos sábios escrevem o seguinte: de fato, de acordo com os Forno, um dos nossos sábios, a nação atingiu um nível espiritual tão grande no Sinai que não havia necessidade do tabernáculo. Mas logo depois veio o pecado do bezerro de ouro. O nível fez assim. E aí teve a necessidade do quê? Do tabernáculo. Porque se o povo não tivesse caído naquele pecado, provavelmente não teria havido a necessidade do tabernáculo. Os nossos sábios ainda dizem assim, Rav Ovadia, ele diz o seguinte: eis que depois de Israel remover suas coroas espirituais que eles haviam alcançado no momento da entrega da Torá, e através do qual eles foram considerados dignos da presença divina habitar em seu meio, se qualquer intermediário, como diz, em todo lugar eu faço o meu nome ser mencionado, eu irei a você e te abençoarei. E que será no futuro? Porque a Escritura diz que o Senhor vai estabelecer o seu tabernáculo entre nós, e entre nós é no meio de nós. Então, o Senhor, ele se recusou a habitar ali. Por quê? Por causa do pecado do povo. E aí Moshe vai e ora para que a presença do Senhor volte. Então a gente nota a gravidade do pecado da idolatria, que afastou a presença do Eterno do meio do povo. Não havia necessidade daquilo acontecer, mas o povo cai na idolatria, e a idolatria faz com que a presença do Senhor vá embora. Por quê? Porque o primeiro mandamento qual é? Não terás outros deuses à minha face diante de mim. Ou seja, eu sou o único que você deve buscar. Eu sou o suficiente, eu sou tudo de vocês. Eu sou invisível e vocês não precisam me ver para saber que eu estou no meio de vocês. Isso é verdade. Quantas vezes nós entramos nessa casa aqui, começamos a cantar, e a presença do Senhor foi tão forte aqui que nós corríamos o risco de abraçar Yeshua aqui, tão forte que estava a presença. Então, isso é uma verdade. Mas o povo lá, que tinha um nível espiritual muito mais alto, e a presença do Senhor estava entre eles de uma forma muito mais contundente, jogou isso fora. Por isso o Senhor se afastou deles.
Nós não podemos tolerar a idolatria de forma alguma entre nós. Nem no nosso coração, nem na nossa mente, nada pode ficar acima do Senhor. Nada nem ninguém. Eu tenho um problema. Eu também tenho alguns. Estou fazendo um leilão, quer comprar? O que são os problemas diante daquele que resolveu todas as coisas e que pode todas as coisas? É por isso que nós não podemos desviar os nossos olhos de Yeshua, nunca. E uma coisa interessante, qual era o objetivo do Mishkan? Unir o homem ao Eterno. Aquele lugar prefigurava uma entrada para o jardim do Éden, porque quando se entrava ali o tempo acabava, não havia mais tempo, porque a presença era tão forte, a glória era tão grande, que é como se eles estivessem numa outra dimensão. E é isso que nós perdemos, irmãos. É isso que nós jogamos fora. É essa presença que quebra a dimensionalidade do tempo. E daqui a pouco eu vou explicar isso. Porque isso estava dentro do tabernáculo. Ali havia uma glória, havia uma nuvem que os protegia. Havia uma coluna de fogo que os guardava. Na inversão térmica do deserto, da noite, eles estavam aquecidos. E de dia, quando o calor ia matar todo mundo, tinha um ar-condicionado para 2,5 milhões de pessoas. E mesmo assim o povo ainda pecou. Se acostumou com o sobrenatural. Nós nos acostumamos com o local e dizemos assim: é só a congregação, é só um prédio onde tem umas colunas, tem umas cadeiras, tem um púlpito. Nós nos acostumamos com esse local, mas nós deveríamos entrar aqui com temor e tremor e falar assim: este não é outro lugar, senão a casa do Eterno. Com temor e tremor. Aquele povo se acostumou com tudo aquilo. Era maná, era codornizes, a bênção vinha todo dia. Eu levanto, já tenho pronto meu café da manhã. Daqui a pouco o almoço está chegando. E no final do dia ainda tinha um lanchinho para poder dormir tranquilo, barriguinha cheia. O povo acostumou com tudo isso. Deixa eu tentar mostrar isso para você de uma outra forma, porque eu quero falar um pouco sobre o universo agora, mostrar algumas coisas sobre o universo, para você entender como o tabernáculo é amplo. Por que Yeshua não fez muitos milagres na terra onde ele nasceu? Porque para as pessoas Yeshua era comum. Tudo que eu faço comum perde o valor. Perdeu o valor. Você quer ver um casamento ficar ruim? É a mulher olhar para o marido, ou o marido olhar para a mulher e falar assim: nossa, está comum a gente estar os dois juntos em casa. Está comum já. Eu já estou acostumado com você. Esquece de olhar para a mulher de um outro jeito, ou a mulher olhar para o marido do outro jeito, e falar assim: nossa, que mulher maravilhosa que eu tenho, que mulher linda que eu tenho. Mas Rabino, o tempo passou, ela envelheceu. Você também envelheceu, não é? Os dois lados, né? E tem pé de pato, pé de galinha, pé de cachorro, tem pé de tudo agora. As rugas, né? Aquelas coisas todas. Tanto que de vez em quando a Rebeca vem com o creme e fala assim: deixa eu passar aqui em você. Ela tem que cuidar das minhas rugas também. Mas você entende que a gente tem que olhar e falar: não é comum. A gente tem que vir para cá no Shabat e falar assim: é o dia. Entenda que isso aqui
É como se fosse uma das portas de entrada do Gan Eden. Eu estou querendo te falar uma coisa, porque essa paraxá para mim é muito intensa. É mostrar para você que lugar é este. Porque no mundo existem centenas, milhares de lugares onde a glória do Senhor habita. Mas as pessoas olham e dizem assim: é comum. É só uma congregação, é só uma sinagoga, é só uma igreja. Será que é só isso? Quando a gente olha para o tabernáculo, agora eu vou mudar de assunto, a gente começa a perceber que tem uma coisa fascinante ali dentro. Um pequeno universo que contém os segredos do universo. E aí a gente começa a pensar o seguinte: quando eles entravam naquele lugar, eles olhavam para cima e viam os ganchos de ouro pendurados. Nós lemos aí, os colchetes, né, pendurados. E estava pendurado e incrustado nas tapeçarias que cobriam o Mishkan. E os nossos sábios, na Baraíta de Melech HaMishkan, eles dizem que isso eram como estrelas que cintilavam nos céus. Ou seja, é como se eles, quando entravam no Mishkan, eles tivessem entrado aonde? No universo. Eles saíram da terra e começaram a entrar no espaço, olhando e dizendo: nossa, que coisa maravilhosa é esse lugar. Porque eles estavam passando de uma outra dimensão. Eles estavam numa dimensão espiritual. E é uma coisa muito interessante, irmãos, porque quando a gente vai falar um pouco de física quântica, eu vou entrar agora num negócio que eu queria que você prestasse atenção, por favor. A gente começa a entrar numa coisa que a gente não domina, mas o espaço, ele é muito mais do que ele parece. Então, quando Einstein derrubou aquela teoria da física newtoniana na teoria da relatividade geral, ele começou a falar sobre a gravidade, e começou a falar sobre como o espaço pode se dobrar e se deformar. E aí, o que os nossos sábios diziam? Que o universo, ele tem começo, mas ele não tem fim. E aí foi descoberto aquilo que nós já sabíamos, os nossos sábios já sabiam, que o universo está em expansão. O que significa isso? Se uma coisa está crescendo, ela está viva. Viva. Isso significa que o universo é um ser vivo. Uau. Uau. E agora? E agora? Toda expansão significa que algo começou para depois poder se expandir. Gênesis 1 diz: haja luz e houve luz. Quando houve uma ordem da parte do Mashiach, o universo veio à existência e começou a se expandir. Por isso está escrito lá: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Então imagine que essa criação, quando ela teve início, o universo começou a se expandir, até chegar onde nós conhecemos hoje. Vocês sabem que teve um homem que se chamava Edwin Hubble, né? Que descobriu as galáxias e fizeram depois um telescópio em homenagem a ele, o telescópio Hubble, que tem descoberto muitas coisas nas galáxias. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso mostra o seguinte: que o universo, ele pode se dobrar. E aí os irmãos devem se lembrar que naqueles filmes que a gente assistia, né, os filmes espaciais, eles falavam, o Star Trek, eles falavam de dobra estelar, que a pessoa saía de um lugar e ia para outro, né?
falava de buracos estelares, e aí a ciência mostrou que isso aqui é verdade. Agora, esses são como cortinas, que elas se dobram para criar um espaço para passar. Onde é que está isso na Bíblia? Vou mostrar para vocês. O que a Bíblia fala, os físicos vieram a descobrir depois. Vou mostrar duas coisas para você interessantes. Salmo 104:2 diz o seguinte: ele se cobre de luz como um manto. Olha o talite do Eterno. Como é que ele é? De luz. Isso significa que o Hakadosh Baruch Hu usa um talite. E no resto do versículo diz: ele estende os céus com uma cortina. Ou seja, os céus eles são flexíveis e dobráveis, como a ciência diz que eles são. As ondulações do céu, elas geram buracos no espaço e no tempo, assim como o salmista declara. Então, qual é a relação disso com o tabernáculo rabino? Isso diz respeito à cobertura do tabernáculo. Aqueles panos que cobriram o tabernáculo e que tinham as suas dobras. É como se aquelas dobras simbolizassem que você, ao entrar na presença do Eterno, você estaria pronto para sair dessa dimensão, sair desse espaço, desse tempo e percorrer mundos que Ele poderia te levar para você poder saber as coisas. Aleluia. São portais. Os irmãos estão entendendo isso? No judaísmo já se sabia, já se falava sobre essa questão dos portais. Agora, há pouco tempo, é que está se falando sobre isso. Porque antigamente se falava sobre o portal, falava assim: isso é bruxaria, isso é satanismo. Aí viemos a descobrir que a Bíblia fala sobre isso. E que a Bíblia mostra onde estão esses portais. E aí, irmãos, o Mishkan, ele serve como esse lugar de acesso. Aí, voltando para a nossa realidade, isso significa que aqui na congregação Shema Israel, nós temos não só a presença do Eterno, mas isso aqui também é um portal, através do qual você pode passar para receber as coisas do Senhor, ter uma conexão direta com os céus aqui. Irmãos, quando o salmista diz que ele estende o céu como uma cortina, lá está escrito assim em Êxodo 26:7: você deve fazer cortina de pelos de cabra para uma tenda sobre o tabernáculo. Isso fala sobre o primeiro dia da criação. Aí quando o segundo dia haja um firmamento e deixe dividir, no tabernáculo isso está escrito, Êxodo 26:33, o véu vos dividirá. Ou seja, o véu faz a divisão entre um compartimento e outro. Aí no terceiro dia lemos: coloquem-se as águas debaixo dos céus. E no tabernáculo está escrito também: fareis uma pia de latão, com base dela de latão, onde se lavarão. Os irmãos estão entendendo que tudo que está escrito no tabernáculo tem uma conexão com a criação? Se tem uma conexão com a criação, você entendeu que quando a gente está dentro do tabernáculo, é como se nós fizéssemos um retorno no tempo, àquele momento da criação, onde Adão ainda não tinha pecado. Ou seja, quando nós colocamos os nossos talitot, e isso é dito no dia de Yom Kippur, todo mundo veste branco, é como se nós fôssemos comparados a anjos sem pecado, porque aquele dia é o dia que nós confessamos as nossas culpas e os nossos pecados e recebemos perdão. Entenda quão profundo é isso aqui. O tabernáculo, então, ele carrega uma significância muito grande. E essa paraxá fala para a gente sobre mais coisas. Ela diz assim: sobre o quarto dia, haja luzes no firmamento dos céus. E o tabernáculo, ela fala
e fareis um candelabro de ouro puro. Falando da menorá. A menorá ela é equiparada às luzes que foram criadas nos céus. Aí ele vai para o quinto dia, deixa as aves voarem sobre a terra, e no tabernáculo diz assim: os querubins estenderão as suas asas. A presença de forma palpável, sólida diante de nós. Quando nós olhamos para uma arca, a gente fala assim: essa arca não é um brinquedinho, ela me remete a uma situação de santidade muito grande. E ela continua. No sexto dia, o homem foi criado. E está escrito assim, sobre o tabernáculo: traga você Arão e o seu irmão. Ou seja, é hora de Arão agora ser colocado dentro do tabernáculo. E finalmente, diz o seguinte: o sétimo dia, o céu e a terra foram consumados. E no tabernáculo está escrito assim: assim se cumpriu toda a obra do tabernáculo. Êxodo 39 e 32. Então, está escrito que o Eterno abençoou, e o tabernáculo está escrito que Moshe os abençoou. Então, toda a obra da criação, ela está conectada com tudo aquilo que aconteceu no tabernáculo. Isso tudo está em Números Rabá 12, 13, na tradição judaica. E eu estou mostrando isso para vocês, por quê? Para você entender que essa conexão do tabernáculo com a criação nos remete hoje a uma posição diferenciada. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós não estamos só na casa do Senhor, nós estamos num espaço sagrado que transcende o tempo e o espaço. Se nós tivermos coragem de encarar esse lugar, não como um lugar normal, mas como a casa do Eterno, e passarmos a olhar para esse lugar e dizer assim: meu Pai, eu estou num lugar que qualquer coisa pode acontecer, qualquer milagre pode acontecer, tudo pode ocorrer. Nós estamos sujeitos a receber milagres e ações espirituais que vão mudar as nossas vidas. Aleluia. Mas para isso acontecer, eu tenho que parar de olhar para tudo isso como um lugar comum. Você não pode olhar para o seu irmão e para a sua irmã e dizer assim: ah, meu irmão fulano, é irmã ciclana. Você tem que olhar e falar assim: olha, outro tabernáculo ambulante, onde a glória do Eterno habita. Rebete, diga isso no microfone. Tesouros em vasos de barro. Os irmãos entenderam isso? Rabino Shaul, quando fala essas coisas, ele não está falando uma linguagem simplesinha, ele está falando para os judeus que entendem a linguagem que ele está usando, que é uma linguagem profunda. Imagina que dentro de mim e de você tem um tesouro. Por que Satanás fica buscando a nossa vida, querendo tragar? Por que você acha que ele ataca, ele vem, ele mente, ele joga um monte de coisas e diz assim: sua vida acabou? Porque ele sabe que aqui tem um tesouro, e ele quer ter acesso a esse tesouro, mas nesse tesouro ele não põe a pata, porque nós pertencemos a Yeshua. Os irmãos entendem onde eu quero chegar? É por isso que o Mishkan, que o tabernáculo, que este lugar é tão importante a gente entender essa conexão física e espiritual, para a gente chegar aqui e falar assim: uau! E a cada Shabbat o portal está aberto, a cada festa o portal está aberto, olhar e falar assim: Senhor, o que está vindo do céu hoje para mim? Cadê, Senhor? Estou pegando aqui, deixa eu cair, isso aqui vem, eu quero sacar isso aqui, Senhor, eu quero pegar aquilo ali. Você está entendendo onde eu quero chegar? Porque nós estamos num lugar onde, segundo a tradição rabínica, ele está equiparado ao Mishkan. E o Mishkan era um local onde não havia tempo, espaço, onde a divindade reinava soberana. Então isso significa
significa que Yeshua reina nesta casa de forma soberana, através do Espírito Santo. Ele pode fazer o quê? O que ele quiser. Eu vou segurar a ação dele? Ah não, porque eu acho que o Espírito Santo não pode fazer isso. O povo não pode começar a dar risada aqui. O povo não pode ficar caído no chão aqui. Ah, não sabe de nada, inocente. Por isso, irmãos, nós temos que entender o mover do Espírito Santo. E nós encontramos muitas referências a milagres em vários locais da Escritura. Por quê? Porque o ambiente sagrado proporcionou a ação do Senhor. Até quando, lá em Atos, quando Kefa é chamado para ir para a casa de Cornélio. Vocês não se lembram? Quem que era Cornélio? Gentil. Qual que era a importância dele? Nenhuma. Mas o Espírito Santo diz para Cornélio assim: manda alguém para a rua direita, vai lá que tem uma casa onde tem um homem chamado Kefa. Avisa ele que é para ele vir, porque eu tenho algo para fazer aqui. Se Cornélio e a sua família não fossem importantes, não tinha mandado um anjo lá. Você entendeu? Não tem importância nenhuma, Cornélio, mas o anjo foi lá. Aí quando Kefa chega e começa a entrar na casa de Cornélio, e ele não podia entrar, depois ele teve que dar explicação em Jerusalém, por que ele entrou na casa de um pecador, de um goi, de um gentil. Só que quando ele entrou lá, a glória já estava lá. A casa de um gentil se tornou Mishkan. Para pensar no que eu estou te falando agora. Às vezes nós não damos valor para aquilo que nós estamos recebendo, para aquilo que nós temos. Aí quando Kefa chega, ele começa a falar sobre Yeshua. A Bíblia diz que o Espírito caiu sobre eles. E a glória inundou aquele lugar. Ou seja, a casa de Cornélio era um ambiente sagrado, porque ele era temente ao Eterno. Ele recebeu um grande milagre ali, irmãos. Ele reuniu as pessoas para ouvir Kefa, porque ele sabia que aquele homem vinha trazer uma mensagem do céu. Aqui eu estou mostrando para você que o tabernáculo é tão importante que quando a pessoa passa daquela porta para dentro, ela está sujeita a ser transformada, a ser curada, a ser salva, a ser cheia do Espírito Santo. Desculpe se eu estou pregando, mas eu preciso falar isso para você. Porque isso é importante a gente entender. Esse momento glorioso. Eu não sei se você entende, mas nós não estamos aqui sozinhos. Há uma presença aqui entre nós. E nós precisamos que essa presença mude a nossa vida hoje. Porque assim como o Mishkan, ele estava ali com o objetivo de mostrar a glória do Eterno. O Espírito Santo está aqui para mostrar a glória de Yeshua. E é o que nós queremos. Então, quando a gente fala dessa... Tem uma pergunta antes? Vamos voltar para a questão do universo aqui. Vai. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Então, Rabino, pelo que eu entendi, nós somos o tabernáculo, né? O tabernáculo que é sagrado, que é um templo, né? Eu entendo assim, e que a Trindade habita nesse tabernáculo, certo? Não é Trindade. Não. Quem habita é o Espírito Santo. Então, aí é que está. O Espírito Santo, ele está habitando, só que a presença do Eterno também se manifesta também. Através dele. Através dele. Através dele, exatamente. Então eu posso... Que é a Shekhinah. Que é a Shekhinah. Então eu posso entender assim, ó, que a presença do Eterno, o Espírito Santo, né, e Yeshua estão nesse lugar. Sim. Sim. Então esse que é o ponto, assim, na minha visão,
que é muito importante, que a gente não pode esquecer, que nós temos que sempre lembrar que cada pessoa aqui tem, vamos falar assim, tem esse valor, porque isso aí é algo valoroso, assim, na minha visão, né? E nós temos que sempre estar lembrando, sempre estar cuidando, né? Porque senão daqui a pouco a gente deixa isso, né, que é o essencial para a nossa existência, e colocamos outras coisas, não é isso? Mas o que você acabou de dizer, Mauro, é o seguinte, que nós não podemos tirar o valor que nós temos e que esse lugar tem e transformar isso em coisa comum. Não pode, não pode. Nós temos que olhar um para o outro como se nós fôssemos um complemento do outro. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e nós somos. Porque os irmãos têm talentos que eu não tenho. Você tem talento, Mauro, que eu não tenho, você é engenheiro. Você mexe com um monte de coisa aí que eu não mexo. Você entendeu? Então, na realidade, você tem um talento que completa o meu. Assim como os demais irmãos que aqui estão. Vocês estão entendendo? Então eu tenho que olhar para o outro como uma peça que se encaixa dentro de um projeto, de um plano que precisa ser conduzido adiante. Então o universo está vivo e cada estrela, cada planeta, cada meteoro, cada sol, lua, tudo funciona de acordo com o projeto. E nenhum deles esbarra no outro. Por que não esbarra? Porque eles precisam trabalhar em conjunto e não se destruir. Então nós precisamos olhar um para o outro e falar assim: eu vou trabalhar com meu irmão, vou trabalhar com a minha irmã, para ajudar, porque há uma sincronia no funcionamento do universo. E aí, irmãos, nós temos que entender que isso é um projeto que está na mente de Yeshua e que ele coordena tudo. Imagine a mente de uma pessoa capaz de coordenar com a sua palavra todo o universo. Nós não conhecemos o universo. O que nós conhecemos é absurdo. É absurdo de grande. Que a gente fala assim, mas como que pode alguém coordenar isso? Porque quando os nossos sábios olhavam para o tabernáculo, quando eles falavam do tabernáculo, eles falavam assim: isso é um universo. É um universo em miniatura na terra. E funcionando porque tem alguém que está no comando e que essa presença está acima do tabernáculo. Então os irmãos imaginam que no mundo espiritual, acima de todo o universo, quem está? Yeshua governando, de cima, e fazendo as coisas funcionarem. Então cada uma das coisas que acontecem, quando a gente fala que tem um masal, tem um mover, tem um derramar do Senhor a cada mês, é porque há uma vida sendo derramada na terra. Isso não é derramado em Marte, em Saturno, Netuno, mas vem para a terra. Por quê? Porque aqui tem seres humanos. A imagem e semelhança do Eterno está aqui. Não tem Marte, aqueles carinha. Você entendeu o que eu falei? Não, nem eu. Uma língua marciana, sei lá. Mas os irmãos entenderam? Então nós somos alvo desse amor do universo, que vem direto do trono do Pai para a gente. Então, a gente tem que entender uma coisa. O Einstein, ele diz o seguinte, que o universo é feito de uma matéria chamada energia escura, e que ninguém sabe de onde vem isso, mas que tudo isso, a matéria escura, controla o universo. Então tudo isso está ligado a algo que nós não temos acesso. E sabe quanto é isso? Nós não temos conhecimento ainda de 97% daquilo que acontece no universo. Ou seja, nós não sabemos? Não. Por isso
quando nós nos conectamos a Yeshua, a gente começa a falar assim: meu Pai. E quando a gente volta lá para o livro de Êxodo, capítulo 26, verso 28, diz assim: e a barra intermediária no meio das tábuas passará de ponta a ponta. Tem algo que está de ponta a ponta segurando o universo. Alguém que controla, segura no princípio e já sabe o que vai acontecer no fim. Quem é esse? Yeshua. Aleluia. Aleluia. Isso é a coisa mais linda que tem, porque a gente começa a falar assim: gente, tem uma barra que segura tudo, a barra do meio, que segurava o tabernáculo, mantinha ele de pé. Tem uma barra segurando tudo que se chama Yeshua. Então Yeshua controla tudo. Você acha que ele perdeu? Se ele não perdeu o controle do universo, você acha que ele perdeu o controle da nossa vida? Alguma coisa acontece sem a permissão dele? Por favor. Alguma pergunta? Eu ia colocar um pouquinho, várias coisinhas, né? Que você falou que esse ambiente aqui não é comum, né? Que quando a gente acostuma com o ambiente, ele se torna comum. Mas quando a gente vem nas festas, e eu canso de falar isso, né? Nós não estamos diante de homens somente. O Eterno fala: vocês vão vir diante de mim. Então, quando eu chego na festa, por que a gente fala assim, vem bem arrumado, perfumado? Porque você vai estar diante do Eterno. Ele está ali e nós estamos aqui. E ele vem nas festas, porque ele estipulou e ele chamou uma assembleia. Ele falou: é uma convocação. Não é possível que quem convocou não vai vir. Mas se ele que convocou não vai vir, nós vamos vir aqui à toa. Então ele está presente aqui. E eu já preguei isso há mais tempo, mas é sobre fazer o comum, o que é incomum, comum. Por que as nossas coisas do Shabat é tudo separado? A gente não usa taça para outra coisa, não usa os paninhos para outra coisa. Por quê? Porque quando você faz diferença, aquilo tem valor especial. Por isso que os talheres do Shabat é os pratos são você não usa no dia a dia, porque o dia a dia, o copo que você usa todo dia, ele vira comum. Você nem se importa se ele quebrar. Agora põe um cristal no dia a dia, você não vai ficar com medo dele quebrar. Porque ele não é do dia a dia, ele é separado. O que é o Shabat? É um dia separado, né? Por isso que a gente faz essa separação, não é qualquer coisa. Não põe a bandeja ali para pôr pão, nada disso, porque é tudo separado. Aí vamos voltar para Yeshua repreendendo naquela época. Elias estava no meio deles, tinha muitas viúvas, ninguém foi para receber de Elias a bênção. Ele teve que ir lá para Serepta, para uma viúva estrangeira, que ninguém dava valor para Elias. É o profeta Elias, está aqui no meio de nós, está aqui junto da gente. Aí vem Eliseu, tinha um monte de leproso em Israel, ninguém foi para Eliseu pedir para ser curado. Tem que vir Naamã, lá da Síria, para ser curado. Porque ninguém, Eliseu está aqui no nosso meio, é um homem comum, a gente nem liga. Os leprosos não foram curados. O Naamã acreditou que em Israel tinha um profeta e foi buscar a cura. Então, quando você faz o incomum, comum, você perdeu. Você já perdeu. Porque aquilo ali virou comum. É só o Rabino. O Rabino está aqui todo dia com a gente. A oração dele é comum. Nem sei se vai dar certo. Nem sei se ele orar vai acontecer alguma coisa. Porque eu estou com ele todo dia. Não é assim? Então, é isso que é o problema. Fizeram isso com Yeshua. Yeshua, mas os irmãos dele não estão aqui. Vai dele naquele carpinteiro? Naquele cara que está ali fazendo os móveis para nós? A mãe dele não é aquela que está ali no nosso meio, as irmãs não estão ali na sinagoga, a gente vê todo dia? Ele se tornou, Yeshua para eles era comum. Não era um homem incomum. Então a gente corre um risco grande, muito grande, de deixar essa casa ser comum.
É verdade, Rebete. E eu só quero dar um testemunho aqui, irmãos. Porque a Rebete, ela vai ser minha testemunha do testemunho. Todas as vezes que nós saímos para pregar fora, muitos milagres acontecem. Muitos. Pessoas chegam para a gente e falam assim: nossa, Rabino, sobre aqui da vez passada aconteceu isso, isso, isso. Pessoas nos contam coisas assim que são absurdamente lindas. Lindas. Sabe? E a gente chega aqui, tem os irmãos aqui, vocês acostumaram com o Rabino. Como a Rebete diz, é só o Rabino. Lá fora, as pessoas recebem a bênção que você deveria receber. Mas por que você não recebe? Porque você acha que tudo é comum. Entendeu isso? Então a gente sai, a gente vê pessoas sendo curadas. Nós vemos pessoas com enfermidades graves. E nós oramos, depois nós voltamos. Tinham sido curadas. A irmã que lá em Araraquara não podia ter filho. Eu e a Rebete oramos por ela. Depois, quando nós voltamos, a criança estava lá 2 anos depois. Estava lá o neném. Vieram apresentar para a gente o neném. Tinha alergia de leite, né? Ela tinha alergia de... Como é que é o nome? Lactose. Intolerância à lactose. Não podia tomar nada com leite. Eu fui lá, peguei na mão dela e disse assim: daqui para frente o Senhor está mudando essa realidade. Ele está te curando. Nós estamos repreendendo essa intolerância agora. O que aconteceu? Nós voltamos lá, ela está comendo leite, queijo, todas aquelas coisas gostosas. Aleluia! Mas você entende o que eu estou falando? Não é um lugar comum. Não é. Por isso que a gente tem que entender que o tabernáculo é um negócio diferente. O dia que a gente entender isso, que tem alguém no controle, e quem está usando os servos e as servas dele para as coisas acontecerem, nossa vida muda. Essa barra do meio, que eu estou falando para vocês, deixa eu voltar aqui para a barra do meio, que sustenta tudo, o Zohar diz que é Yaakov. Por quê? Porque isso é colocado como aqueles 3 pilares que tem na tradição judaica. E um deles se chama Yaakov. Harmonia, misericórdia, e o outro se chama Yaakov, que é a barra do meio. E é interessante que isso está ligado ao Mashiach. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala assim: puxa vida, tem algo diferenciado na Bíblia que eu preciso entender, que tem alguém que está no controle disso. Eu preciso olhar para essa pessoa e dizer assim: eu sei quem você é e eu tenho um relacionamento contigo. Rabino Shaul diz assim: ele é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação, pois através dele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, coisas visíveis e coisas invisíveis, sejam tronos, domínios, principados, potestades, todas as coisas foram criadas através dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas são mantidas juntas. O texto está falando de quem? Yeshua. Se você ouviu as palavras de Rabino Shaul, não fui eu que escrevi isso aqui. Você deve entender o seguinte: que Yeshua criou tudo. Tudo. Para o demônio querer colocar a mão ou lançar uma enfermidade sobre nós, tem que ter o quê? Permissão. Tem que ir até a sala do trono e falar para Yeshua lá: eu queria fazer tal coisa com fulano de tal lá em tal lugar. Se o Senhor permitia, porque Ele tem um propósito. E aí eu tenho que entender que as coisas que estão me acontecendo têm um propósito. Quando eu entendo isso, eu falo assim: pode vir o que for, eu sei em quem eu tenho crido. Se você pegar a vida de vários homens de Deus, você vai perceber que nenhum deles teve uma vida fácil.
A vida sempre foi cravada de tribulação. Mas você vai ver milagres acontecendo na vida desses homens. E aí, aquilo que a Rebete falou, gente de dentro não deu valor, gente de fora recebeu a bênção. Não era para os de dentro. E o Hanan diz uma coisa muito séria: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Elohim. Hoje era para Yeshua estar aqui reinando, mas Israel não o recebeu. Eles não quiseram saber porque eles tinham outros interesses por trás disso. E o tabernáculo mostra para a gente o seguinte: quando eu chego diante do tabernáculo, quando a gente chega ali fora e olha, fala assim: eu vou entrar no lugar sagrado. Eu não sei se você já viu, e que me perdoe a comparação que eu vou fazer agora, mas infelizmente ela é real. Quando alguém entra numa igreja católica, o pessoal entra assim, com aquele temor, com aquela coisa, respeito, silêncio total. E inclina a cabeça. É. Tira o chapéu. Você já deve ter visto isso. E se alguém entra fazendo alguma coisa, eles fazem assim. Shhh. E nós entramos na casa do Senhor de qualquer jeito. Então eu estou usando essa comparação para você ver que tem gente lá no mundo que enxerga o sagrado onde não há sacralidade. E nós que devíamos enxergar o sagrado aqui, não conseguimos enxergar. O dia que a gente parar de enxergar, vai mudar tudo. Eu vou mudar de assunto. Vou falar um pouco sobre o corpo humano agora. Podemos? Sim. O tabernáculo ele foi colocado como um pequeno mundo. E quando ele fez o mundo, ele criou Adão e Eva. E aí a mulher, depois que eles pecaram, a mulher começou a gerar. E aí, quando o feto entra, no ventre de uma mulher, ele começa a crescer para todos os lados, se expandir. Não é isso? E quando o Eterno criou o universo, criou o mundo, ele criou a partir de uma pedra fundamental, dizem os nossos sábios, no Midrash Tanhuma. E o mundo foi baseado a partir daí. Por que ele usa a comparação com o feto? Porque o feto é vida. E quando o universo foi criado, a vida estava sendo transmitida do Criador para a sua criatura, para a sua criação. Então, quando a gente pega o templo, ele é o santuário do Eterno, e ele representa em imagem tudo aquilo que nós somos. A nossa cabeça, o nosso tronco, os nossos membros, tudo isso está lá no tabernáculo e no templo. E aí nós temos uma coisa também bem interessante, que como o corpo ele é comparado ao templo e ao tabernáculo, tudo aquilo que foi trazido, as terumot, eles representam algo para a gente. O ouro é a alma, a prata, o corpo, o cobre, a voz, o azul, as veias, a púrpura, a carne, o vermelho, o sangue, o linho, os intestinos, os pelos de cabra, o cabelo, as peles de carneiro, tintas de vermelho, a pele do rosto, as peles de tarraxe, o couro cabeludo, a madeira de acácia, os ossos, o óleo para iluminação, os olhos,
as especiarias para o óleo da unção e para o incenso adocicado, o nariz, a boca e o paladar, as pedras preciosas para assentar, os rins e o coração. Então, segundo os nossos sábios, cada um dos materiais que foram trazidos correspondiam a algo no ser humano. Eu quero destacar uma coisa aqui: a madeira de acácia. O que eu falei agora há pouco sobre a madeira de acácia? Que ela é praticamente eterna, indestrutível. Quando uma pessoa morre, qual é a única coisa que sobra no corpo humano? Que é justamente comparado com a madeira de acácia. Por favor, fale no microfone. Segundo os nossos sábios, né? Tem um ossinho que a gente tem, que é o osso luz, né? É. E a partir desse osso que vai haver a ressurreição dos mortos. Os irmãos estão entendendo? Então, quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender o seguinte: tem alguma coisa diferenciada. Então, o tabernáculo, cada uma das coisas que foram trazidas correspondem a algo. Então, quando a gente para pensar, você fala assim: meu Pai, cada oferta que eu trago para a casa do Senhor, ela representa algo na minha vida. Quando você coloca os seus dízimos, as suas ofertas, tudo isso está conectado com alguma coisa na sua vida. Só que essa oferta é para o tabernáculo. Toda vez que você traz algo para a casa do Senhor, alguma coisa vai acontecer na sua vida, na sua alma, no seu corpo, na sua voz, nas suas veias, na sua carne, no seu sangue, seus intestinos, cabelo, etc. Tudo que você fizer para a casa do Senhor tem um reflexo direto no seu corpo, segundo os nossos sábios, obviamente. Mas você vê como isso é poderoso, porque isso mostra para a gente o seguinte: tudo aquilo que nós estamos fazendo está conectado com a eternidade. Se eu cuido desse tabernáculo aqui, o Eterno vai cuidar desse tabernáculo aqui. Você entende isso? Então, tudo que nós estamos fazendo remete a algo diferenciado para a nossa vida. O benefício é sempre nosso. E quem é que faz essas coisas? Quem que age dessa forma? Quem foram aquelas pessoas cujo coração foi movido? Aí os nossos sábios dizem que foram os tzadikim, os justos. Quem é que se envolve com coisa espiritual? É justo. Quem é que quer fazer a vontade do Pai? O justo, o tzadik. E aí, quando Yeshua está conversando com o pessoal lá no templo, né? Eles pedem para que Yeshua mostre um sinal para eles. Aí Yeshua responde: destruirei esse templo, em 3 dias eu levantarei. Os judeus disseram: levou 46 anos para construir esse templo, você vai levantar em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Acima do templo físico está o nosso corpo. Sem a nossa presença aqui, esse lugar seria um lugar comum. Nós é que fazemos do comum o incomum. Os irmãos entenderam? Então isso é muito poderoso, irmãos. Por isso que quando um tzadik morre, segundo Rosh Hashanah 18b, a morte dos tzadikim é colocada em um nível como a queima da casa do Eterno. Quando um justo morre, é como se a casa do Eterno estivesse sendo queimada. Por quê? Porque vai se apagar uma vela, que é a vida entre nós. Por isso isso aqui é tão poderoso. Se alguém se santifica cumprindo o mandamento, então, segundo os nossos sábios, esta pessoa é como se ele fosse o próprio Beit Hamikdash. Por quê? As suas ações são desejáveis para o Eterno. Então, quem cumpre o mandamento é quem faz parte, está conectado ao templo maior.
na eternidade. Os irmãos entenderam isso? Quem é que vai herdar a eternidade? Os justos, que são obedientes. Um desobediente vai herdar alguma coisa? Os irmãos entenderam? Inclusive lá no livro do Apocalipse, é isso que está escrito. Quem é que vai herdar todas as coisas? São justos, são aqueles que obedecem. Então, essa história toda, ela fica muito clara. Porque quando a gente começa a ver isso, a gente fala assim, puxa vida, Yeshua então, sabia que aquele justo que morreu, e o seu templo, que foi destruído e reconstruído em 3 dias com a sua ressurreição, através disso ele trouxe expiação para mim e para você podermos ser salvos. Por isso é importante, mais uma vez, irmãos, a gente entender que se nós nos santificamos obedecendo a palavra, e isso inclui a questão da terumá, cada ação nossa de santificação nos aproxima mais do Senhor. Cada ação dessa coloca a gente mais perto do Eterno e do próprio Yeshua. Então, nós estamos nos conectando a esse templo celestial, o qual nós vamos herdar. Então você imagina que tudo isso é para a gente poder abrir o olho e dizer assim: eu sou uma pessoa em comum, que estou num lugar em comum, com pessoas incomuns, buscando um só alvo: voltar para as minhas origens na eternidade. A gente pode falar então que Yeshua é o grande tabernáculo, e na ressurreição dele ele fez pequenos tabernáculos. Ele é a construção maior, como se fosse do deserto, e na ressurreição pequenos tabernáculos, é como se fosse assim, filhos, né? Gerasse vários tabernáculos pequenos que somos nós, porque foi através da ressurreição dele que ele deu a promessa de que viria alguém para entrar dentro de nós e habitar, né? Que nós seríamos o tabernáculo da habitação do Espírito Santo. Por isso que o nosso templo tem que ser santo, porque habita um santo, né? Senão não dá, o Espírito Santo não fica num templo que está sujo, né? É verdade. Então nós somos os pequenos tabernáculos ambulantes que levamos a glória do Eterno para onde a gente vai. É isso. É isso. E mais do que isso, né? Nós precisamos manter isso, manter a santidade. Porque não adianta a gente dizer assim: eu sou santo. Eu tenho que dizer: eu permaneço santo, que é muito mais do que isso. Então, cada coisa que acontece comigo, com você, tem um objetivo: talhar nossa vida. Uma coisa, irmãos, que a gente aprende é o seguinte: você sabe como é que faz para deixar um diamante bonito, para lapidar um diamante? Tem que pegar um outro diamante para poder cortar, porque o diamante é tão duro que só uma coisa tão dura quanto ele pode cortar. Então você imagina que um diamante, ele precisa ser cortado. Somos nós. Tem uma analogia muito interessante, que uma pessoa colocou lá em cima um monte de diamantes, e ele queria que todos os diamantes, cada um deles tivesse um formato diferente, uma beleza diferente. Ele colocou todos eles numa rampa, numa canaleta, e disse assim: vou colocar todos juntos para eles chegarem lá embaixo diferentes. Os diamantes vieram rolando, se atritando um no outro, e quando eles chegaram lá embaixo, cada um tinha uma beleza diferente e restou um pó. Que significava que tudo aquilo que estava demais tinha saído, para ele poder ter a beleza que ele precisava ter. Os irmãos entendem que tem hora que a gente precisa passar pelo atrito para tirar da gente aquilo que não presta? Tem hora que a gente precisa ser tratado. Não dá, tem coisa que o Senhor precisa arrancar, tem coisa que ele vai precisar quebrar.
Tem coisa, irmãos, que não vai dar. Ele vai ter que pegar e destruir. Mas Rabino dói. Dói. Mas é melhor ser reconstruído por Yeshua do que continuar inteirinho e ir para o inferno. Os irmãos entendem isso? Então há uma necessidade da gente poder permitir que esse tabernáculo seja construído por Yeshua. Passo a passo, peça por peça. Lógico que a nossa jornada não vai ser só um mar de rosas. Algumas vezes vai ser muito mais tribulação do que mar de rosas. Mas vai chegar um dia que Yeshua vai falar assim: acabou. Vocês se lembram que eles passaram pelo deserto? Quanto problema eles tiveram no deserto? Foram 42 paradas, e nas 42 paradas só teve problema. Quando é que o problema acabou? Quando eles morreram. Porque quando eles chegaram em Canaã ainda tinha gigantes na terra. Ah, Rabino, você quer me desanimar? Não, eu quero te dizer que a luta continua. E que apesar da luta continuar, nós vamos ter vitória. Porque quando Josué levou o povo para Canaã, eles entraram em Canaã e o pessoal falou assim: oba! Ele falou: oba, não, peraí, que agora tem o primeiro obstáculo, é Jericó, uma cidade intransponível. Nunca ninguém derrotou a cidade. A cidade é tão poderosa que no muro, em cima do muro, passam 2 carros, indo e voltando. Então os irmãos imaginam a largura do muro. E aí, como é que vai destruir? Espera aí que eu vou conversar com o papai. Ele foi lá conversar com Yeshua, e Yeshua deu para ele a estratégia. Uma cidade que nunca ninguém tinha conquistado. O Senhor fez o quê? Mandou eles tocarem no shofar no final e gritar. Quando eles gritaram, o Espírito Santo fez assim. Aí o muro se integrou. Enquanto estivermos gritando aqui, o muro Vai cair em nome de Yeshua. Vocês irmãos entenderam o que eu estou falando? Quando você tiver uma impossibilidade diante de você, deixa o Senhor agir. Qual que é a estratégia, Senhor? O que eu faço? Qual foi a estratégia para curar a lepra de Naamã? Ele tomou quantos remédios? Hã? Ele foi em que hospital para curar a lepra? O profeta falou assim: vai lá e toma banho no Rio Jordão. Ele falou assim: mas lá da onde eu vim, tem um rio melhor, menos poluído do que esse aí. O rapaz falou para ele e falou: mas Senhor, meu Senhor, se o Senhor você mandasse fazer alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Faria. Vamos lá então tomar banho. Perceba que há uma sistemática celestial que nós não entendemos, mas nós temos que obedecer. Nós não entendemos ainda isso. Eu e a Rebeca custamos a entender o que era isso aí. O dia que caiu a nossa ficha, nós começamos a falar assim. O Espírito Santo dava uma ordem, a gente ia lá e cumpria. Dava outra, ia lá e cumpria. Coisas malucas que nós fizemos. Tudo deu certo. Tudo! Por quê? Porque a sistemática do mundo não funciona com certas coisas. Os irmãos estão entendendo? Tem coisa, irmão, que é uma coisa maluca. Tem coisa que o Senhor fala assim para a gente: ora pela água e dá para tomar. Aí o pessoal vai falar assim: nossa, mas isso é coisa de crente, isso é coisa da igreja cristã. Não, irmãos, isso é o poder do Senhor, porque se Ele mandar você fazer isso, eu faço. Se quando mandou eu fazer, eu fiz e deu certo. A pessoa foi curada. E daí? Vai reclamar do Espírito Santo? Fala com ele lá que ele é. Fala com ele. Eu não me atrevo a reclamar, eu me atrevo a obedecer. E é isso que a gente precisa entender. Nós estamos indo para um templo celestial onde só entra gente obediente. Gente que não olha para a sua própria condição, para a sua própria mente. Tem coisas, irmãos, que eu olho e eu falo assim: vai resolver desse jeito. O Espírito Santo fala assim: esquece, vou resolver do meu jeito. E resolve. Quantas vezes eu e Rebeca assim: nossa, vai ser assim, né, amor e tal. E a gente ficou de cara no chão, e depois o Espírito Santo fala assim: agora só agradece. Então
Irmãos, não há uma regra. Há um lapidar, um moldar. Isso aqui precisa ser moldado. Então, para a gente ir para esse templo celestial, quando Moshe foi para o céu, eu queria que você entendesse isso. Antes de morrer, os nossos rabinos disseram o seguinte: quando a morte dele estava se aproximando, disse que Moshe chegou e falou assim: Senhor, deixa eu ver a eternidade, né? E ele foi lá, viu tudo que estava acontecendo e tal, a recompensa que ele havia receber, tudo que ele ia ter lá. E ele falou assim: Senhor, deixa eu falar com o Mashiach. Ele falou: tá bom, vou deixar. Aí ele perguntou para o Mashiach ben Davi. Ele falou assim: eles edificarão um templo para mim na terra, e eis que eu tenho visto construir o seu templo com as mãos nos céus. O que significa isso? Que o que está acontecendo aqui na terra é uma construção dos céus que está se manifestando na terra. A congregação está sendo construída como? Pelas mãos de Yeshua, através do Espírito Santo. As pessoas que vêm para cá, elas não vêm para cá porque elas gostaram de alguma coisa, elas vêm para cá porque o Senhor traz aqui para mudar a vida delas, para serem transformadas. Então isso aqui é uma coisa muito diferente, que a tradição judaica, o Midrash diz isso aqui. Então, quando eu paro para entender isso, eu começo a falar assim: gente, eu não estou fazendo nada, eu estou seguindo ordens, e quando eu sigo as ordens, as coisas acontecem. Aí nós nos lembramos do profeta Zacarias: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não está dizendo tetragrama, Elohim, Adonai Tsebaot, Senhor das hostes celestiais, aquele que comanda o mundo inteiro. Eu é que faço. É a minha mão, é a minha palavra, que quando é dita, ela chega na terra e faz acontecer. Então, são essas coisas que a gente precisa entender. Para que o Espírito Santo pudesse habitar em mim e em você, ocorreu um tzimtzum, essa contração, como eu já falei para vocês. Então, ele só veio habitar em mim e em você para nos conectar. Você sabe o que acontece quando alguém tem uma visão do céu na terra? Essa pessoa vê pequenos pontos de luz. Esses pontos de luz vão participar do arrebatamento. Sabe quem são esses pontos de luz? Eu estou vendo alguns aqui agora. Somos nós que carregamos esta luz. Essa luz é como um fio conector que nos conecta com a eternidade e faz com que eu e você sejamos vistos dos céus de uma forma diferente. O inferno vê a gente de uma forma diferente? Vê. E vê também como uma oportunidade de acabar com a nossa vida. Ainda bem que Yeshua está com a gente. Aí de nós, se não tivesse misericórdia, mas Ele está conosco, para poder cuidar de nós, para poder nos trazer para onde Ele quer. Então, quando nós nos conectamos ao Senhor e permanecemos obedientes e conectados, nós podemos então dizer que a Shekhinah, que o Espírito Santo está em nós, para que nós possamos cumprir um papel, um plano, um projeto dele na terra. Eu gostaria de fazer uma pergunta: você entende o que é ser honrado pelos céus para cumprir um projeto do Criador aqui na terra? É você. Você tem uma função aqui na terra. Você tem que cumprir essa função. Mas, amigo, eu não prego, eu não ensino, eu não faço nada. Como é que eu estou cumprindo a minha função?
porque a sua função é diferente das outras. Mas você tem que cumprir o teu papel. O teu papel complementa o papel dos outros. O teu papel entra em fazer com que a lacuna que havia na minha vida, na vida de outros, seja preenchida através da sua vida. Por isso é que Rabino Shaul fala que vocês não são mais estrangeiros e forasteiros, mas vocês são concidadãos com os santos e da família de Elohim, sendo construídos sobre o fundamento dos emissários e profetas, sendo o próprio Messias e Yeshua a principal pedra de esquina, em quem todo edifício, montado em conjunto, cresce como um templo sagrado no eterno, em quem vocês também são construídos junto com a habitação de Elohim no Espírito. Cada um de nós é um tijolo nessa grande habitação. Então, o dia que eu compreendo isso, eu falo assim: eu sei a importância que eu tenho, eu preciso só cumprir o meu papel. E quando a Torá diz que ele habitaria entre eles, o Eterno falando que ele habitaria entre nós, o texto lá em hebraico diz que ele habitaria no nosso meio, ele entraria dentro de nós. Agora você para pensar que honra é nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós, que foi o parceiro de Yeshua na criação. Você parou para pensar que nós fomos honrados? Você já parou para pensar que nós somos escolhidos no meio de bilhões de pessoas? Nós fomos escolhidos para ser esse tabernáculo. Tem gente que está indo para o inferno nesse exato momento que rejeitou Yeshua. Se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. Eu vou me encontrar com o meu Senhor. Mas isso é nosso. Nós temos isso porque quem habita em nós é a garantia para onde nós vamos. Tem um santuário lá em cima guardando a mim e a você. Tem alguém lá que está nos esperando. Porque vai chegar um momento que ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós fomos vistos antes que o mundo fosse mundo. E Yeshua já olhou para mim e para você e disse assim: eles são meus e eles vão estar comigo aqui na eternidade um dia. Por favor, eu quero que você pare para entender isso, o quão profundo isso é, e o quão profundo é a nossa vida. Você e eu somos esses pequenos tabernáculos incomuns. Por onde a gente anda, as pessoas olham, alguns torcem o nariz, e outros vêm: posso fazer uma pergunta? Você já deve ter passado por isso. E por quê? Porque nós não somos pessoas comuns. Há uma marca que está sobre a nossa vida. Assim como quando eles chegavam, saíam de qualquer lugar onde eles estavam no deserto, eles iam em direção ao Mishkan. Havia algo que diferenciava aquele lugar do restante do deserto, que era a presença, a marca do Senhor naquele lugar. A glória do Senhor é o que faz toda a diferença. E o homem, quando ele foi criado para ser colocado aqui na terra, em detrimento de tudo aquilo que tem nos outros mundos. Mas sabe por quê? Na minha opinião, não tem marciano, não tem seres extraterrestres. Sabe por que na minha opinião não tem outro ser criado? Porque eles também iam ter que ter outro Yeshua para morrer por eles. Porque se Adão pecou, haveria uma possibilidade dessa outra criação pecar. E aí? Tinha que ter outro Messias. E não tem, só tem um. Por isso, nós temos que entender o privilégio que nós temos.
de quem nós somos e onde nós estamos e por que nós estamos aqui. Porque esse lugar foi criado pelo Eterno para esse tempo, para que nós nos tornemos as suas testemunhas. Quem entrava no Mishkan testemunhava algo tremendo, a glória do Eterno. Quem levava um sacrifício ali, quem levava uma oferta para aquele lugar, tinha contato com homens espetaculares, mas tinha contato mais espetacular ainda com a glória do Eterno. E nós não sabemos o que é isso, irmãos, porque a gente tornou aquilo que devia ser um lugar maravilhoso um lugarzinho comum. Alguém tem alguma pergunta? Que eu quero caminhar agora para o final. Nenhuma pergunta? Eu vou caminhar para o final então dessa paraxá, porque Rabbi Nachman diz o seguinte, que o Eterno habita dentro dos judeus, assim como uma pessoa se veste com uma roupa. Nós somos comparados à vestimenta do Mashiach. E aí nós somos aqueles que deveríamos ser o reflexo dele em tudo. Nos nossos atos, nas nossas palavras, em tudo a gente devia ser o reflexo dele. E porque nós deveríamos ser esse templo vivo do Mashiach aqui na terra. Porque a nossa vida é o universo em miniatura. Não só o Mishkan era o universo, mas o dia que a gente tiver uma oportunidade, eu vou te mostrar que o nosso corpo carrega todos os mistérios do universo. Todos. Por isso o Senhor disse que Ele viria e habitaria dentro de nós. Porque tudo que tem no universo tem no nosso corpo. Então todo o universo está ligado a nós, e nós ligados ao universo. Por isso, quando lá em Apocalipse 21, ele fala, Yohanan diz que ele viu um novo céu e uma nova terra. Porque ele diz assim, o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E ele vê a Hadashah Yerushalayim, preparada com uma noiva para o seu marido. E ele ouve uma voz dos céus dizendo, eis a morada de Elohim com o seu povo. E ele habitará com eles, eles serão o seu povo. E o próprio Eterno estará com eles como o seu Criador. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Isso significa que no último momento nós ainda vamos chorar por aqueles que rejeitaram tudo aquilo que nós recebemos. Porque para receber, para ser um templo, tem que abrir mão. A gente tem que renunciar. E não é todo mundo que deseja renunciar. A própria vida, a sua existência, os seus planos, os seus projetos, a gente precisa renunciar. E dizer assim, eu abro mão pelo Senhor. Quem quer abrir mão da vida vai ganhar. Quem abre mão da sua própria vida recebe a vida eterna em Yeshua. E hoje é dia da gente ter essa consciência de que o Senhor tem muito mais para nós, mas nós temos que ter consciência de quem somos e de quem habita em nós e qual é o nosso papel na sociedade. Nós temos que levar com pequenos tabernáculos a palavra de Yeshua por onde nós formos. Sabe por quê? As pessoas estão precisando ouvir isso. Eu me lembro que o profeta Isaías teve uma visão. E quando ele vê o trono do Eterno, ele ouve uma voz que dizia assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí eu, imaginando a cena, eu acho que ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, olhou para frente, ninguém se manifestou. Acho que ele levantou o braço e disse assim: Hinei,
eis-me aqui, envia-me a mim. Perdeu a vida, mas ganhou. Então o nosso desafio hoje é levar tudo isso que nós temos para as pessoas, entendendo o seguinte, que quando eu e você, indo lá para o princípio da Paraxá, damos as nossas ofertas, nós estamos construindo algo para nós mesmos. Nós estamos nos elevando, estamos sendo exaltados por aquilo que nós fazemos. Rabino, mas como que essa exaltação vai vir? Eu não sei. Eu só sei que está escrito. Não fui eu que escrevi, e eu sei que quem escreveu é fiel para fazer cumprir. Eu falei do tzadik, eu vou te falar da tzedakah, para a gente encerrar isso aqui. O tzadik é o justo, mas porque ele vive dentro do padrão de justiça. E por que nós damos tzedakah? A nossa oferta, para nós mostrarmos para todo mundo quem nós somos. Porque o justo, ele não tem problema em abrir a sua mão e dar, porque ele crê no sobrenatural. E aí, os nossos sábios dizem lá no livro de Provérbios, interpretando as palavras de Shlomo, a tzedakah livra da morte. Eles dizem que quando eu dou uma tzedakah, eu posso estar livrando a minha vida ou a vida de alguém da morte. E já temos vários relatos em Israel, durante os tempos, de que os rabinos aconselharam pessoas a dar tzedakah por pessoas que estavam em situação de morte iminente. E o Senhor foi lá e livrou da morte. Eu estou te falando de dois níveis diferentes de oferta. Uma por causa da Paraxá e a outra por aquilo que nós somos. Não perca a sua oportunidade de fazer isso, de dar a sua tzedakah, porque a sua tzedakah pode te livrar de coisas que você nem sabe. Percebe? E você que me acompanhou até agora, estamos terminando essa Paraxá. Eu quero deixar para você aqui esse recado. Não deixe de caminhar com Yeshua, seja esse tabernáculo vivo dele na terra, e se permita ser usado por ele, para levar a palavra de Yeshua aos 4 cantos da terra. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua, e que essa semana para você seja uma semana impactante e gloriosa em nome de Yeshua. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.